Olá, amigos da Lady Oscar, e um feliz aniversário para a Lady Oscar, ou melhor, um feliz aniversário para a Rosa de Versalhes. Sim, hoje o OscarCast é comemorativo, porque em 21 de maio de 1972, há exatos 53 anos, estreava nas páginas da revista Margarete, ou Margareto, se pronuncia Margareto no Japão, o primeiro capítulo da série A Rosa de Versalhes, de Ryoki Ikeda, a obra responsável por revolucionar o shoujo mangá e que se transformou em um fenômeno cultural e ganhou diversas adaptações e, claro, segue encantando a nova geração com a chegada do tão aguardado novo filme animado produzido pelo MAPPA, que é, na verdade, uma nova adaptação desse mangá clássico de Ryoki Ikeda e que está aí conquistando novos fãs. E isso é uma coisa muito legal, saber que a Rosa de Versalhes continua aí viva e encantando novos fãs com a chegada desse novo filme animado. Mas hoje eu vou focar mesmo em falar sobre o mangá, sobre Ryoki Ikeda e sobre toda a importância que tem essa obra. Para começar, eu separei algumas das minhas edições favoritas que eu tenho na coleção. Então, aqui nós temos um pouquinho de cada uma. Esse que eu tô folheando é a edição japonesa, ela traz as primeiras capinhas da revista Margareto, mas também aí no meio vocês podem ver que temos a edição norte-americana, que também está completa a coleção. A edição brasileira da JBC, que é bem grossa. A norte-americana é mais grossa, tá? Mas a da JBC também é bem grossa e também está completa, graças a Deus, porque o volume 1 tá muito difícil de encontrar. E essas eu comprei quando saiu, quando lançou. Ainda bem que eu comprei quando saiu, senão hoje em dia seria impossível. Temos também a edição francesa. E eu estou folheando só um pouquinho para mostrar para vocês um pouco desse mangá maravilhoso. É um clássico do shoujo mangá e que ganhou diversas adaptações. A última foi esse filme animado que eu comentei no início do vídeo. Mas hoje eu vou focar no mangá, falar sobre Ryoki Ikeda. Ryoki Ikeda, ela é uma das mangakas mais importantes da história. Ela é membro proeminente da geração que revolucionou o shoujo mangá, o chamado Grupo 24 aqui no Brasil. E o boom de sua carreira, aquilo que colocou Ryoki Ikeda na história e que fez toda a fama dela, foi literalmente o seu mangá mais famoso, Versalhes Nobara, ou A Rosa de Versalhes, que ficou famoso no Ocidente, principalmente na Europa, na Itália principalmente, onde se concentra o maior número de fãs, né? Que os fãs italianos são fascinados por Rosa de Versalhes. E tudo isso foi graças à animação, que foi a primeira adaptação animada que o mangá recebeu em 1979. E esse anime aí se tornou um fenômeno na Itália, e foi justamente ele que levou, né, o nome de Ryoki Ikeda para o Ocidente, né, para a Europa, e foi justamente ele quem fez a fama da autora e da própria Rosa de Versalhes na Itália. Rosa de Versalhes foi o primeiro shoujo mangá histórico lançado no Japão. Shoujo, para quem não sabe, são quadrinhos feitos para o público feminino adolescente e explodiu, foi um tremendo sucesso, graças à personagem Oscar François de Jarjai. Ela foi a responsável aí por toda esse fenômeno que foi Rosa de Versalhes desde o início de sua serialização. E não foi só isso, tá? A Rosa de Versalhes também fez com que as meninas, as adolescentes e o Japão todo praticamente se interessasse pela história da França.
É, meus amigos, vocês que conheceram a Rosa de Versalhes só agora, graças ao novo filme animado que está na Netflix, saiba que tudo isso começou há muitos anos atrás. Eu nem sonhava em vir ao mundo porque são 53 anos de Rosa de Versalhes, então o mangá é bem antigo e vale muito a pena ser lido. Ryoko Ikeda, ela é uma artista de mangá excepcional. Nascida em Osaka, ela foi para Tóquio com o sonho de fazer faculdade de filosofia, mas se não fosse capaz, né, de ganhar o próprio sustento, porque ela não estava recebendo a ajuda dos pais, então ela já tinha deixado a casa deles, né, do pai e da mãe dela, e precisava ganhar o próprio sustento, né? Então o pai dela deu uma advertência a ela, se ela não fosse capaz de se sustentar com um emprego digno e não fosse capaz, né, de conseguir isso em um ano, ele faria ela voltar para casa e obrigaria ela a se casar, arranjaria um marido para ela, algo que era bem normal antigamente, né? Mas Ryoko Ikeda não queria ser exatamente uma mangaka, né? A Ryoko Ikeda, ela queria ser escritora. Mas naquela época, nos anos 70, o mercado de mangá estava em expansão já. E eles estavam procurando quadrinistas, especialmente para as revistas femininas. E Ikeda sabia desenhar muito bem, isso era um dos maiores talentos dela. Então ela viu no mangá uma forma de ganhar a sua independência honestamente, e ela conseguiu, tanto que Rosa de Versalhes foi um grande sucesso. E é um sucesso até hoje, né? Rosa de Versalhes foi o primeiro mangá elevado à categoria obra literária e também é o mais influente romance escrito e desenhado no Japão no século XX. Então, gente, vocês podem imaginar que a Rosa de Versalhes gerou um enorme interesse pelo rococó, pela cultura da França, pela história da Revolução Francesa e por tudo mais, né? Mas o sucesso não veio assim tão fácil, tá? Então saibam que Rosa de Versalhes foi publicada pela primeira vez em capítulos semanais na Margareto entre 1972 a 1973. Ryoko Ikeda, na época, apenas 24 anos, e queria escrever um mangá, uma história em quadrinhos que fosse focada em Maria Antonieta. Só que quando ela apresentou a Rosa de Versalhes para os editores da revista, a maior parte eram homens, eles praticamente rejeitaram o projeto, disseram, não, isso não vai fazer sucesso e não funciona. Por quê, gente? Porque na época existia uma crença que dizia que mulheres e crianças não seriam capazes de entender história. Houve um certo machismo, sim, naquela época tinha muito o machismo, e eles acreditavam que o público-alvo da revista, que era justamente meninas, adolescentes e jovens mulheres, não se interessariam por história. Mas Ikeda insistiu, afinal de contas, ela precisava começar a ganhar seu próprio dinheiro, conquistar a sua independência. Ela não tinha mais a ajuda dos pais, então ela insistiu e ela disse, olha, eu garanto que será um sucesso. Caso contrário, eu paro a serialização e peço demissão. Então, assim, mesmo pisando em ovos e correndo o risco da série fracassar e ser cancelada a qualquer momento, o inesperado aconteceu e a Rosa de Versalhes se tornou de imediato um grande sucesso. E isso por quê, gente? Porque ela contava a história da trágica rainha Maria Antonieta e sua guarda Oscar François de Jarjaí, que a princípio era apenas para ser uma personagem de apoio a Maria Antonieta. Ela funcionaria como um gancho para a série, porque a história de Maria Antonieta todos saberiam como iria terminar, né? Mas o destino de Oscar, que era fictícia, ela continuaria sendo um mistério para os leitores. Então Ikeda criou Oscar, a capitã da guarda de Maria Antonieta, que no final da história iria mudar de lado, iria se tornar uma revolucionária e passar para o lado aí dos plebeus e tal, como vocês conhecem. Só que o que aconteceu?
Lady Oscar conquistou o público feminino dessa revista. A maior parte eram meninas. A revista era voltada para o público feminino e as leitoras se encantaram com Oscar, porque Oscar era uma mulher forte que era capaz de fazer o trabalho de um homem e ao mesmo tempo ela era feminina, ela não perdia sua feminilidade, ela era bonita. Então tudo isso encantou as meninas. Oscar, ela serviu de exemplo, de espelho para muitas meninas naquela época. E foi justamente a Oscar que fez a fama toda da Rosa de Versalhes. Tanto que os primeiros capítulos focam em Maria Antonieta, mas depois os holofotes passam para Oscar e Oscar se torna a protagonista. A Rosa de Versalhes tem início em 1755 e, diferente do que o filme fez, começa com os nascimentos dos personagens principais, Oscar François de Jarjay, Maria Antonieta e Hans Axel von Fersen, o grande amor da rainha. Inclusive, o filme também não colocou isso, mas é Fersen que abre e fecha o mangá. Nos primeiros capítulos, somos apresentados a jovem princesa da Áustria, Maria Antonieta, uma criança mimada, meio que chatinha, criada com certa liberdade na corte austríaca e destinada a se tornar a futura rainha da França. E temos aí uma Antonieta que nada se interessa por estudos, age como uma criança mimada, só pensa em diversão. Na verdade, ela não é boa em quase nada, apenas em dança. Ela é graciosa e ela sabe dançar. Ela tinha que ser boa em alguma coisa, né? Então, nesses primeiros capítulos, temos muito de Maria Antonieta e pouquíssimo da infância de Oscar. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu gostaria muito de ver mais da infância de Oscar. Oscar, ela é a filha caçula do general Jarjay, um renomado general monarquista devoto que sonhava em ter um filho homem para que pudesse seguir os seus passos e um dia se tornar um grande general a serviço da monarquia. Acontece que ele foi pai apenas de meninas e quando a sua sexta filha nasceu, ele decidiu fazer dessa menina um homem. Então ele deu a ela um nome masculino, Oscar François de Jarjay, coisa que o filme animado também fez questão de cortar e eu não gostei muito porque o nascimento de Oscar é uma coisa muito importante e deveria sim ser mostrada. E ele passa a criar essa menina como se fosse um garoto, dá a ela todo o treinamento militar necessário para que um dia ela possa se tornar o maior general que a França conheceu. Oscar, com 14 anos, conquista o honroso cargo de capitã da guarda de Maria Antonieta, então ela vai acompanhar Maria Antonieta por toda a sua adolescência, na fase adulta, e depois a gente sabe que ela perde o desligamento. Um dos motivos que ela pediu o desligamento da guarda real foi porque ela também vai se apaixonar pelo Conde Fersen, que é o amante secreto de Maria Antonieta. Nesse novo filme de animação, esse primeiro amor de Oscar, que foi o Fersen, ele é mencionado, mas ele não é muito explorado. Então, quem conheceu a Rosa de Versalhes através desse filme, teve muita coisa que não entendeu. Por isso, eu recomendo que leiam o mangá, porque o mangá é sensacional e vale muito a pena ser lido. O filme, por mais que foi bom, foi bonito, a gente sabe que foi maravilhoso, tem uma animação lindíssima, mas ele não faz jus ao mangá original. Ele é um filme comemorativo, a história tá bem picada, tá bem assim, contada às pressas e não traz aquele encanto, aquele glamour do mangá original. Claro, seria muita pretensão minha querer algo extremamente igual ao mangá, mas eu esperava uma adaptação que contasse pelo menos assim, melhor o mangá como foi feito no filme, né, que foi lançado aqui no Brasil em VHS com o título de Uma Aventura Maravilhosa, que nada mais é do que os 40 episódios do anime de 79, resumido. Então ele é um resumão dos 40 episódios e funciona melhor do que esse novo filme animado, porque ele contou a história do mangá, mais ou menos assim, ele traz mudanças, claro, mas ele conta melhor o mangá do que foi contado nesse filme animado.
Esse foi apenas um vídeo para comemorar os 53 anos de Rosa de Versalhes. Você que agora se tornou fã da série de Ryo Ikeda por causa do novo filme animado, eu super, mega, hiper recomendo o mangá original. Leiam que vocês vão se apaixonar e deem uma olhadinha também nas outras adaptações. Rosa de Versalhes, além desse filme, tem um live action lançado em 79 e também um anime clássico chamado Lady Oscar, que também é do mesmo ano, mas lançado alguns meses depois do filme. O OscarCast vai ficando por aqui. Um feliz aniversário para a Rosa de Versalhes!